Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo a nossa bancada, ele que de Coroinha, presidente da Câmara de Vereadores, vice-presidente da Câmara de Vereadores, Beto Cunha, vereador de Itajaí. Seja muito bem-vindo, Beto. Obrigado, Jean. Obrigado pela oportunidade de poder expor nosso trabalho, nosso currículo aí. Estamos à disposição da comunidade itajaiense e todo o estado aí. Beto, eu tive analisando, eu gosto de estudar os meus convidados, e eu tive analisando, eu te conheço há muito tempo, lógico, né? Acompanho a política de Itajaí há muitos anos, e a tua primeira candidatura foi em 2016, tu tivesse um desempenho de 933 votos, depois 753 em 2020, e praticamente dobrou 87% da última eleição. Isso só para a Câmara de Vereadores, né? Sem falar que já foi candidato a deputado federal e ficou na suplência. Qual foi a estratégia desse crescimento? Parece um fermento aí. Então, eu vinha a primeira eleição, não conhecia nada, não conhecia absolutamente nada de política, e eu sempre tive um trabalho dentro da Igreja Católica. E nesse trabalho, é óbvio que eu fiquei exposto, né? Fui várias coordenações, eu sempre utilizava o microfone, pregava e tal, e isso foi me dando visibilidade. Nesse meio tempo, a minha esposa fez um convite, eu peguei e disse, não, eu vou pensar. Ela me convidou a vir candidata a vereador. Eu disse, não, eu vou pensar, e achei muito bacana, cheguei à conclusão, fui a pegar um avião, fui a Valinhos. Cheguei lá, fui ver um congresso que tinha lá de políticos católicos, achei que era bem bacana poder contribuir com a política, vim e disse, vou entrar no partido. Eu entrei no PSDB, daí, claro, eu não tinha, ninguém me conhecia na política, claro que eles não acreditaram, né? Tu era empresário na época? Empresário. E aí eu vim candidato, e eu fiquei como primeiro suplente do Robson Coelho, e fiquei primeiro suplente do Acácio e do Dedé. Os 3 tinham sido eleitos pelo PSDB. Primeira vez que o PSDB faz uma bancada grande assim, né? Exatamente. E aí eu fiquei como primeiro suplente. E aí o Acácio, ele... É que a Ana Carolina foi candidata a prefeita nesse período, né? E aí acabava... Não, ela foi a prefeita na outra. Não, foi em 2016. Ah, foi 16, verdade. 16. Perdão. Foi o Robson, o Acácio e o Dedé. Isso, exatamente. E a Cássia, a Ana veio a prefeita. Perdeu por 350 votos. Exatamente. Meu Deus, ali ardeu, nós correndo atrás e tal. Perdemos a eleição a prefeito e fizemos uma bancada forte. Eram 3 vereadores. O Acácio saiu por conta de um processo e tal. E eu entrei os 30 dias, que ele pediu para ficar 30 dias fora. Nesse meio tempo, o Dedé foi a secretário. E quando o Dedé foi a secretário, eu entrei na vaga do Acácio e já emendei na vaga do Dedé. E aí continuei, o Dedé, os 3 anos e meio, eu fui vereador como suplente, e naquela dali, vim novamente candidato a vereador, fiz uma votação menor, tinha feito 900 e pouco, aí o PSDB, a nível nacional... 2020 daí, Exato. Diminuiu porque o PSDB estava com uma fama assim, diferente. Entre esse mandato que essa suplência que tu ficou quase 3 anos e meio, e a eleição de 2020, no meio do caminho, tu foi candidato a deputado federal? Fui candidato a deputado federal, exatamente. Então, e aí tu ficou suplente também? Fiquei segundo suplente. A Norma de Canoinhas era primeiro e eu era o segundo. A Norma veio candidata a prefeita. E aí eu fiz rádio, TV para Giovana de Sá, fiz rádio e TV para Carmen Zanotto. Não te deram oportunidade de... Então, eles tinham a promessa, Jean. A promessa deles era essa. Tu faz rádio pra gente, faz TV, diz na TV o seguinte, ó, as emendas, todas elas serão tanto da Carmen como da Giovana, e assim vai ser.
Eu combinado, tá tudo certo, não vou mexer, tá tudo tranquilo. Vim, fiz o que eles pediram, fui a Lages, fui a Criciúma, fui a Canoinhas, voltei novamente, fui lá, fiz o que eles pediram, fiz tudo que eles pediram. Só que chegou na hora, daí a Carmen não foi eleita, a Giovana disse, não, a gente vai te dar suplência no PSDB. Só que daí eles não me deram a suplência. A Carmen, depois conversei com ela, depois já, e ela disse, eu vou ver se eu consigo, depois eu vejo, passou, e eu não me deram oportunidades. E até pedi se de repente tivesse como que me dar uma oportunidade para trabalhar com alguma emendas delas, né, qualquer uma das duas e tal. Nenhuma das duas. Estava dentro dessa questão tão séria que era o complexo, tão complexa que é o Porto, mesmo assim pedindo visibilidade, não me deram. Vida que segue. Vim candidato a vereador novamente, me elegi com menos votos, 700 e eu acho que foi 783, e nessa de a vereador, mesmo tendo feito um bom mandato, eu fui contra o aumento de IPTU, era situação, era oposição ao Vonei, não era, porque o Dedé era secretário e eu estava junto com o grupo do Robson, daí estava uma confusão grande ali, inclusive tu lembra bem? E daí, aí eles pediram, votei contra o aumento de IPTU. Até pensei que ia dar uma visibilidade um tanto quanto maior, sabe, Jean? Eu sofri bastante ali, porque, claro, tanto um lado como o outro, todo mundo tem as suas particularidades e cada um vai defender aquilo que precisa, né? E tá certo, cada um tem que defender o pão de cada dia. O fato é que fiz uma votação menor. Nessa votação menor, mas me elegi novamente como o último final da legenda e fui eleito vereador daí nesse caso, aí fui novamente pelo PSDB, me elegi pelo PSDB, vim novamente, vim, quando chegou agora, aí novamente tentei vereador, aí fiz um dobro da votação. Quase, praticamente o dobro, né? Praticamente 87% de performance aí. Mas aí, já em outro partido, né, Beto? Mudou para o Republicanos, né? Exatamente. O que aconteceu? Aí, como a gente estava trabalhando ali muito próximo, o gabinete que eu estava utilizando era o gabinete do Robson, a gente tinha uma amizade muito grande. Já no final do mandato, o meu chefe de gabinete, que eu ia no início, era o Cícero, que era o do Robson, a gente estava parceiros, mano. O Robson pediu, eu disse, olha, era bom se de repente mudasse de partido. Disse, não, então eu estou pensando pro PL. Não, então vai pro que fosse pro Republicano. O Robson pediu para ir pro Republicano e eu fui ao Republicano. Eles tinham um acordo, né, que rompeu depois. Exato. E aí nesse trâmite todo, aí tinha o Cícero é o meu afilhado de Crisma, e o Cícero Zucco, a gente tava junto e ele era procurador da Câmara, e eu também tinha uma parceria bacana com o Fabinho nessa época também, e a gente foi indo, nos alinhamos, a gente se ajustou e vinha ao Republicano. Do bonde do Fabinho. Foi o único que se elegeu do bonde do Fabinho, né? Exatamente, cara. Meu, tu pensa, olha, não é brincadeira. E ali, o Fabinho sempre dizia, só se acontecer um tsunami, mesmo para a gente não eleger três. Então. E aconteceu, cara. Fizemos 14 mil votos, o PDT fez 10 mil, botou 2, nós fizemos 14, só eu entrei. Mas é porque a matemática beneficiou o PL, né? Exato. Do volume, né? A nova matemática, vamos ver o que vai acontecer no que vem. Roberto, antes de nós entrar aqui na questão da tua operação política, tu tem planos para candidatura esse ano? Sim, eu quero. Vem, no caso. Sim, eu sou pré-candidato a deputado federal, a gente tem um trabalho bem sério, quero levar essa pauta para frente, tenho um sonho de ser deputado federal e tô construindo. Na bordinha ali, né? Meu Deus, rapaz, já pensasse? Foi muito legal. E isso, do ponto de vista não cria um conflito, um constrangimento para o governo? Pode acontecer, mas parece que, não que eu tenha vocação para isso, mas às vezes parece que acontecem as coisas muito perto de mim, esse tipo de situação, e as circunstâncias eu crio e vamos para frente. O Robson disse aqui, ele foi entrevistado essa semana aqui, e disse quer dizer, ele tem um acordo com o vice-prefeito Rubens Angioletti, né, para candidatura federal. E estadual parece que vai ter que abrir, porque tem muita gente que quer ser e tal.
mais uma vez, Itajaí pode ser prejudicada por conta desse leque. Mas uma candidatura federal, num acordo... Eu tenho 25 anos de governos e sempre foi um problema sério essa questão. Óbvio que cada um tem o seu projeto, tem o seu partido. O Partido Republicanos, no meu entender, eu estou acompanhando a história do Republicanos, como eu acompanhei a formação do PL para a primeira eleição de Jorginho, quer dizer, eles viajaram o estado, uma caravana do Jorge Goeten, e abriu 295 diretórios praticamente no estado de Santa Catarina inteiro. E agora eles estão fazendo uma nova rodada também com os Republicanos. Os Republicanos é um partido que está crescendo muito, porque o Jorge tem muita qualidade em construção, só que é um cara alinhadíssimo com o Jorginho Melo. E, obviamente, o Republicanos hoje é uma linha auxiliar do Partido Liberal sob comando do governador Jorginho, está muito claro, e o Jorge faz questão de deixar isso muito claro, como faz questão de ser base do governo municipal também e apoiar o Robson em todas as circunstâncias. Porém, nós não podemos deixar de entender que, como tu é o primeiro que está se declarando, é uma forma de constranger aquilo que está combinado. De alguma forma vocês já conversaram isso? Já? Sim. Eu, desde quando... O que aconteceu? Porque a tua base é estadualizada, quer dizer, tu vem do movimento de Irmãos da Igreja Católica isso, e tal, aquele movimento Shalom, né? Não, Então, eu participo de um movimento que se chama Renovação Carismática Católica. Esse movimento está... Porque o estado de Santa Catarina, dentro da Igreja Católica, é dividido em dioceses. Certo. E nessas dioceses, cada município tem várias igrejas católicas, uma matriz e as capelas. E nós estamos no estado de Santa Catarina todo. Tanto é que a deputada federal, Jean, eu fiz voto em 265 municípios por conta da Renovação Carismática Católica, que é o pleito que eu venho levantando, esse movimento que há muitos anos eu participo há mais de 40 anos desse movimento. Quando tinha 10 anos de idade eu entrei e estou até hoje nesse movimento. Então a gente fez esse movimento esse tempo inteiro. Fui secretário do estado de Santa Catarina, coordenador da arquidiocese, na paróquia, aqui na cidade de Itajaí várias vezes, tá? Minha esposa também. E a gente tem uma história bem bacana dentro da Renovação Carismática Católica que fez com que a gente pudesse ir nesses 265 municípios. Quando eu fui para o Republicano, quem era o presidente do partido? Era o Fabinho. O Fabinho estava lá, Beto, ó, vamos firme, tu é nosso candidato, a gente está preparando tudo, está tudo certo. Quando aconteceu esse tsunami da eleição, a onda voltou para dentro do mar e ficou deserto. De repente apareceu Jorge Goeten. E aí o Jorge apareceu, ele era o deputado federal do PL, é deputado federal, de repente é republicano. Isso tudo começou a construir tudo muito novo. Ele já se antecipou, me chamou, só tu és o único vereador nosso, queria te falar o seguinte, tu tens plano, tens sonho, o que tu tens? Eu disse, olha, o meu objetivo, eu tenho sonho de ser deputado federal. Ele disse, não, tu és o candidato a deputado federal em Itajaí. Eu disse, mas o senhor é deputado federal e vai vir candidato a deputado federal. Ele assim, ok, você é candidato a deputado federal e ponto. O Jorge Goeten, a fama dele é de honrar a palavra. Sim. Tanto é que aconteceu tudo aquilo em Navegantes e, né, deu aquelas divisões todas, ele foi até o final, bancou e manteve a palavra que ele veio até o final. Eu aqui, aí teve outra reunião, daí depois apareceu outros atores no meio do caminho, inclusive até alguns que eu nem sabia, nem conhecia, mas entraram num republicano e já chegaram e sentaram e disse, olha, o nosso candidato a deputado federal é o Jorge Goeten. O Jorge me chamou na casa dele, se a Beto estão dizendo que o candidato deles sou eu. Ele assim, ok, mas você continua sendo pré-candidato a deputado federal. Eu disse, olha, se o senhor está dando aval, pode ir. E aí é essa minha construção. Segundo o meu presidente do estado de Santa Catarina, ele declarou para mim, em uma reunião, nós temos gravado, ele pegou e disse, não, Beto, tu és pré-candidato a deputado federal. Então eu continuei nessa mesma toada. Tu tem histórico, né? Tu tem uma e onde eu vou também não tem como levar outros nomes, porque é um grupo muito fechado no estado, né? Sim, tu tem onde surfar e trabalhar, tu tem um tabuleiro montado no estado, né? Então, e em Itajaí eu quero trabalhar muito a deputado federal também.
Quero fazer uma campanha acirrada, quero fechar as ruas, quero mapear. Foi bem votado no estado, sim? Bastante cidades? Sim, 265 municípios fui votado. Olha que legal. 265. Então, foi uma votação expressiva por conta das ausências de estrutura, todas elas eu não tinha. Faltou material até no final, porque eu não tinha condição financeira. O PSDB tinha me disponibilizado, mas, claro, não acreditava e tal. E aí o pessoal foi indo para trás. Eles canalizaram naquela ocasião, no segundo, terceiro lugar, que era o filho do Pavan, só que daí o filho do Pavan não chegou. E eu passei por ele, fui passando e a coisa foi acontecendo. Sim, mas tu vai te manter no republicano e vai ser candidato pelo republicano. Exatamente. Sou candidato, Pra deixar- pré-candidato a deputado federal pelo republicano. Roberto, essa novela faz muito tempo que tu está envolvido na questão portuária. Tu é hoje presidente da comissão do Complexo Portuário, né? E meio que te especializou, pelo menos no campo legislativo, nessa área. Tens trabalhado bastante tempo nisso. De tudo o que aconteceu, o que tu viu de evolução? Hoje tu tá... Porque assim, a gente tem visto, eu conversei com o Robson aqui, como eu já te falei essa semana, quer dizer, do ponto de vista do trabalhador, da expressão do trabalhador portuário, que eu tenho acompanhado, monitoro, quer dizer, o trabalhador está de médio a feliz, as coisas estão caminhando sob o ponto de vista dele. Por quê? Porque tem trabalho, está botando comida na mesa, teve dias aí de ter 4 navios atracados, então a coisa meio que funcionou. Como o próprio Robson diz, eles chegaram à conclusão de que o privado, se não atrapalhar, avança, né? E a JBS tem investido tempo e dinheiro. Hoje, se eu não me engano, é a maior produtora de proteína do mundo. Então, assim, tem feito um trabalho absurdo nos Estados Unidos, em todo lugar. E ela chegou ao ponto de perceber que a logística é um ponto crucial. Tanto que ela está disputando, inclusive, agora um berço em Santos também. Então, a JBS entrou, está fazendo os investimentos, obviamente, que ela vai ter que passar por um crivo de um edital. Então, mas a construção desse processo, quer dizer, desde os equívocos lá atrás e o momento que nós estamos vivendo hoje, e a curto prazo, que é o que a gente espera de um edital justo, correto, íntegro, para que grandes players possam realmente olhar. Itajaí é um centro logístico importante, eu sempre digo aqui, se tu pegar 277 Paraná, a Barra do Rio Grande, nós temos 6 portos, Itajaí está bem no meio, é um centro logístico bastante importante. De tudo que tu acompanhou, teve CPI também, se eu não me engano, nesse período, teve uma CPI dos portos, não teve? Não, eu chamei o Fábio da Veiga para ele lá. Não, mas o Osmar Teixeira não fez uma CPI? Não chegou a fazer. Foi feito, pô, uma CPI. A CPI foi... A CPI... Não, a CPI do Porto nós não fizemos. A gente fez a CPI... Foi a CPI eu não tô recordado, Gê. Então, assim, desse período, desde do final do contrato, da não renovação, todos aqueles equívocos que aconteceram, histórico de CETIL e tudo mais, que tu já estava envolvido, pelo menos na fiscalização desse processo. Até hoje, a curto prazo, o que nós temos de... Então, eu achei um tema assim, muito bacana, sabe? Eu me envolvi assim por paixão, achei muito legal. Cheguei a fazer até uma pós-graduação dentro desse tema, para poder entender. Minha formação dentro da política, eu queria me aprimorar, fui buscar também conteúdo. O que aconteceu? Nós entendemos ali que, óbvio, assim, ó, impetrado, teve um erro gigantesco por conta da administração da superintendência. Não estou falando nem do prefeito. A superintendência errou, tanto é que até tráfico internacional de droga entrou Fábio lá, da Veiga. deu esse problema todo dentro da superintendência, ponto. O fato é o seguinte, diante disso tudo, nós travamos uma grande batalha. E a batalha era entre algo que nós não conhecíamos, com quem nós estávamos batalhando, e os próprios empresários internacionais, que eles estavam assim, lutando para fazer com que voltasse a funcionar. Para tu ter uma ideia, hoje, Jean, nós estamos trabalhando incansavelmente na retirada do Palace. O Palace vai ser retirado até o final do ano. E o que acontece? Se nós não retirarmos o Palace, para tu ter uma ideia, as grandes embarcações, elas não vêm para o Brasil, Jean, para o Brasil, não é aqui para Itajaí, eles não vêm para o Brasil por conta
do Palace. Por quê? Porque o Palace está ali e para o navio, para essa embarcação dar lucro, ela tem que entrar em Itajaí, para ela ir para Paranaguá, para ela ir a Santos, para ela subir, ela é obrigada a Itajaí para poder render faturamento. E esse faturamento é que vai dar a grande diferença no lucro dos navios. Então, nós estamos retirando, o governo federal vai retirar o Palace para nós podermos fazer com que o 366 e também o navio de 400 metros possa vir e fazer a manobra aqui no nosso porto de Itajaí. Saímos desse marasmo todo, a JBS, o Diarinho me chamou, fui lá, dei uma entrevista e o que eu falei lá, fala aqui. A JBS, eu percebi assim, ó, que não é Lula nem Bolsonaro, é uma empresa. E eles querem lucro e eles estão dentro da sua prerrogativa. Estão cobertos de razão. Tem que continuar assim mesmo e nós precisamos é disso. O cara joga para a esquerda, joga para a direita. Nesse campo aí, dá um problemaço. Por conta da grande relação que eles têm com o presidente Lula. Mas não interessa. Se vier o Bolsonaro, vai ter a mesma, Jean. Vai ter o mesmo relacionamento. Por quê? Porque é empresário. O que aconteceu? O que o Wesley fez para Itajaí? Contratou o cara que tem condições de se relacionar com a mão de obra, com o legislativo, com o executivo, com a comunidade. Aristide Júnior. O cara que fez tudo isso se chama Aristide Júnior. Por quê? Porque se viesse um cara de fora, tinha mais empatia ainda. Pra quem não sabe, era o CEO da... CEO da Maersk, da IPM. Da IPM Terminals. Então, mas o que acontece? A JBS foi tão inteligente, vamos pegar o Aristides, que é o pivô de tudo, ele entende, sabe do que está falando, em seu processo trouxe. E pelo que a gente entende, pelo que a gente entendeu, o plano, de repente, no início, era para só escoar as cargas. Quando o Aristides vai lá e consegue provar que é uma coisa rentativa, que vale a pena, aí o que acontece? Federalização aumenta e agora adensamento do porto. Eles vão aumentar o cais, daqui a um pouco se transforma tudo em um berço privado, de fio a pavio, vai para Santos. Ótimo para nós. Por quê? Porque está aqui em Itajaí a sua primeira sede. E isso só vai dar respaldo financeiro. O que nós precisamos do porto é respaldo financeiro. Nós temos cargo lá. A gente tinha cargo lá. A superintendência, claro, foi um prejuízo para Itajaí. Santos sabe que foi um prejuízo para Itajaí, a opinião pública sabe que foi um prejuízo para Itajaí, foi péssimo, sim, péssimo mesmo. Politicamente falando. Exatamente. Por quê? Porque nós temos os nossos interesses. Do ponto de vista de resultado. Exato. Aí o que acontece? Chega agora a JBS, vai lá, adensa o porto todo, daqui a pouco expande, daqui a pouco vem os grandes Transtainer, nós estamos aí, vamos retirar o Palace. Por quê? Por conta dessa interferência federal, senão a gente ia ter que tirar o dinheiro do privado, a própria Portonave já tinha feito esse movimento, eu tô aqui, não esquece de mim que eu tô para ajudar, eu quero tirar. Só que infelizmente trancaram, a pessoa que trancou já falou, essa pessoa trancou, aí o processo só começou a diminuir a sua rotação, e, infelizmente, nós tivemos esse prejuízo todo, foi 2 anos sem container no Porto de Itajaí. Nesse meio tempo, aconteceu vários episódios que só denegriu a imagem. Só que por conta do colapso portuário nacional que a ausência de Itajaí causou, nós tivemos um grande benefício e ninguém, não que não consiga lembrar, mas ninguém leva em consideração por quê? Porque é necessário que o Porto de Itajaí volte bombando. Para quê? Para que não vá para Imbituba. Porque nós não queremos para Imbituba? Porque Imbituba não quer? Não, porque não tem capacidade. A capacidade em Imbituba, ele, por um período tão curtinho, foi tentar pegar container lá, era container pendurado dentro do cais, estava encostado no navio, as ruas não tinha mais. Por quê? Porque tinha vocação lá para carga geral. Aqui em Itajaí é container. Cresceu. Esses episódios todos aconteceram durante esse tempo. Eu acompanhei, fui presidente, nós fizemos muitas sugestões, todas as nossas sugestões foram feitas assim, respaldadas com os empresários. Teve uma vez, Jean, o empresário saiu de Genebra, pegou o avião e foi lá no gabinete nosso. Tá, o que vocês estão pensando? A gente está preocupado por causa da questão desse interesse público. Qual é o interesse do empresariado local? A gente foi colocando todas as reuniões em Brasília, audiência pública, todas elas eu participei porque a gente queria realmente que funcionasse. E o tema é muito interessante por conta dessa alavanca tão grande. Na Fiesc, por exemplo, eles me chamaram uma ocasião para eu poder discursar aí, eles terem uma ideia do que estava acontecendo.
acontecendo? Nós chegamos a receber, Jean, uma carta e são ideologias diferentes, a minha e do governo federal de agora. No governo federal de agora, eles teceram uma carta, mandaram para a Câmara, como a Câmara de Vereadores mais envolvida no processo portuário da sociedade do Brasil. Essa carta está lá, está lá como quadro, por conta do trabalho que nós fizemos. Nós fizemos uma audiência pública que não estava no escopo da desestatização do Porto de Itajaí. Essa audiência pública foi feita separada, só para trazer para a Câmara, porque a gente estava envolvido desde o início, a gente queria resposta, a gente cobrava, por conta da nossa participação. Roberto, só para te recordar, agosto de 2023 foi instalada a CPI, tá? Uhum. O Adriano Clava, presidente, Osmar Teixeira, relator, Cristiane Stuart, secretária, e ainda formaram a comissão, pelo lado do governo, acredito, Laudelino Lamin e Paulo Mais, no período ali. Foi em 2023, teve essa CPI. Você não participou mesmo sendo da comissão? Participei dando subsídio. Agora estou lembrando bem da ocasião. A gente achou que não era interessante. Não era CPI do Porto, era a CPI que investiga a queda de movimentação no Porto. Exatamente. Nós entendemos nessa ocasião que não era algo relevante por conta da temática que nós estávamos passando. Quanto mais visibilidade que desse dos prejuízos que estavam acontecendo, menos o empresário se interessaria pelo edital, e a nossa preocupação era o edital permanente, que estava, sim, à beira da sua construção, estava quase consolidado. Infelizmente, essas empresas entraram. Uma CPI só traria prejuízo. Agora estou lembrado bem do episódio. Consultei todos os empresários relacionados ao transporte portuário, e eles me instruíram a não participar dessa CPI, porque ela não teria, assim, um benefício, não chegaria a lugar nenhum. Tanto é que tudo isso aconteceu. Roberto, tu tem uma amizade longa com esse grupo que vem desde 2016 ali, um grupo que começou esse processo, que era a unidade ali com o Robson Coelho, com a Ana Carolina, com aquele grupo que veio daquela renovação do PSDB ali, que houve em 2016, né? E agora, nesse contexto municipal, o Robson está empenhado, porque existe uma probabilidade, se o Robson alcançar a reeleição em 2028, existe uma probabilidade muito grande do Robson ter um segundo mandato de 6 anos. Então, ou seja, ele ficaria 10 anos. Isso, apesar de ser muito bom ou muito ruim, depende de como o cara entende o trabalho que está se dedicando à sociedade. 10 anos de plano é 10 anos de plano que dá para avançar muita coisa sem rupturas no caminho, né? Se ele atingir o reconhecimento e o nível de liderança que a sociedade entende que precisa. E o Robson está muito focado no canal. Quer dizer, ele está observando o crescimento, por exemplo, dos terminais de combustível e do resultado que isso traz para o município, que é gigantesco. Quer dizer, se tudo der certo, nos próximos anos nós devemos dobrar o nosso retorno de ICMS. O retorno do combustível é altíssimo, né? Ele é o dobro das demais. Tu entende bem, gente, pelo amor, né? Tu é bem sabido. Dizer minha avó já. Eu trabalho com movimento econômico. Tá louco? Eu sei o que as cidades vai acontecer daqui a 30 anos. Tem coisas que é para poucos. Então, assim, por mais que nós vamos sofrer agora um baque por conta da reforma tributária, que ataca diretamente os serviços, quer dizer, toda essa recomposição, esse reequilíbrio do movimento econômico de Itajaí a médio e longo prazo, que entra os terminais de combustíveis, entra a manutenção, a tentativa e a correria do Robson na manutenção e na expansão da construção naval. O Robson aqui me disse que está trabalhando também por conta dos números que apresentou. Eu já vinha percebendo isso, mas não nesse volume, que é o puta negócio que é também a questão militar, quer dizer, a construção das fragatas aqui revelaram para a gente que o negócio militar é um negócio bilionário, né? Porque eles têm muito recurso. Eles podem comprar muito rápido, fazer aquisições muito rápido,
Tanto que o estabelecer em Itajaí foi uma coisa muito rápida, empresas o tempo inteiro. O doutor Colato, hoje nós entrevistamos ele aqui, ele disse que vinha na rádio e ficou feliz ouvindo várias empresas envolvidas na construção da fragata, chamando pessoas para trabalhar. Então, assim, Itajaí está dentro do plano, está dentro. Os Kendalls estão funcionando do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Mas eu vejo aqui, na tua história, que tu é um dos poucos vereadores que prestou atenção na luz amarela, quase vermelha, já laranja, da crise habitacional que Itajaí está vivendo, né? Isso a gente vem falando há muito tempo, que estou acompanhando meus programas com o Nicolas, e eu já discuti isso enquanto eu participei de governos e tudo mais. Itajaí não tem onde morar. Itajaí não tem onde morar. As pessoas estão indo morar fora de Itajaí, trabalhando. Isso está inviabilizando, está encarecendo a mão de obra para as empresas que estão vindo investir aqui. Roberto, assim, o que está avançando nessas discussões quando tu constrange, no bom sentido da palavra, o governo com esses dados, e o que está avançando nesse sentido? Porque há projeto para praticamente uma emancipação de inovação e de logística, Antônio Raio a montante, né? Existe um projeto de conexão da Antônio Raio com a Jorge Lacerda, quer dizer, praticamente invadindo São Roque, Laranjeiras, também com uma questão de movimentação logística, né? E onde que as pessoas vão morar? Onde é vertical, é horizontal? Tem um plano... O Robson disse, as margens da Jorge Lacerda e tal, mas aqui de maneira superficial a gente tratou isso. Mas como tu está tratando isso no nível do legislativo para propor situações onde o trabalhador itajaiense, que é um emprego cada vez mais qualificado e bem pago, né? Essa coisa da metalúrgica, disso, aquilo, da logística. Então, assim, onde que eles vão morar? Porque não pode ser qualquer bolsão, é um bolsão, porque é uma população que está vindo se qualificar de trabalhar ou qualificada. Exato. Já. Onde que vai se morar e que seja viável morar e que seja perto para trabalhar e que isso tudo se conecte. Una todo mundo num projeto de mobilidade, sustentabilidade, né? A gente vê aí que, além de não ter onde morar, as pessoas não têm onde ir. Tu chega domingo na Praça Genésio Miranda Lins, não dá para se mexer, todo mundo vai para a Praça Genésio Miranda Lins. Itajaí não tem um parque, Itajaí não tem um lugar para caminhar, Itajaí não tem lazer. Então as pessoas também têm que sair daqui para ter acesso a algum lazer. Então, assim, Itajaí é muito negócio, muito desenvolvimento. Nós viemos de uma carga pesadíssima de um planejamento de 4 governos do Jandir Bellini focado no desenvolvimento econômico, né? Tivemos o Volney aí um pouco mais na humanização da saúde e da educação. Agora pegamos um Robson com toda a energia, com toda a capacidade para focar no movimento econômico e no desenvolvimento econômico de novo. Só que sim, Volney não se preocupou com moradia, Jandir não tinha essa demanda tão alta e o Robson está pegando isso no peito, tendo que se virar. Exato. Desculpa me alongar tanto, mas não, assim, para entender... Contextualizar. Tendo que se virar para enfrentar uma reforma tributária que vai tirar dele bastante arrecadação. Ele tem que criar situações. Só que ele vai receber no peito essa carga de, tudo bem, eu vou com a minha empresa para lá e eu preciso de 400 funcionários, onde é que eles vão morar, onde é que eles vão estudar, o ônibus vai levar, onde é que eles vão levar a família na saúde. Isso tudo é um problema, é uma bola de neve que caiu no colo do Robson e enquanto também ele não der providência, vai continuar crescendo no colo dele. Como que o legislativo, que eu vejo que aqui é uma temática que tu tem trabalhado, como que tu está trabalhando isso com teus pares, com o presidente da Câmara, que canso de falar aqui que o Pegorini é um excelente parlamentar, um exímio parlamentar e tem essa ideia da questão da lei e da formatação, porque foi formado dentro de um governo que foi muito forte, como eu falei do Jandir Bellini, no desenvolvimento econômico. O que o Legislativo e o Beto Cunha estão fazendo para constranger o governo nesse sentido de cobrar para que a régua comece a acompanhar e não fique tão atrasado? O que acontece, Jean? O problema sério da questão do aluguel e da moradia é a oferta e a procura. Não tem, vamos obrigar a baixar o preço dos apartamentos, o preço do aluguel. Só
com a demanda. Diminuiu a demanda ou aumentou a oferta, isso pode acontecer sim, que haja um aproximar do equilíbrio. É um fenômeno que não tem como controlar. O Joinville aconteceu isso na década de 80, de 90, por conta de toda a migração para o município. Itajaí está acontecendo a mesma coisa agora, só que agora de uma forma assim, quase que incontrolável. Hoje, uma kitnet, ela possui 18 metros quadrados. A pessoa entra de frente, tem que sair de ré. Não dá para entrar dentro de uma kitnet. E essa kitnet é R$ 1.500. Então, R$ 1.500 é um salário mínimo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer essa demanda, isso vai aumentar se não houver qualquer impeditivo. O impeditivo que, no meu ver, é acontecer mais ofertas. As ofertas precisam ser feitas? Sim. Nós entramos em contato com a construção civil. A construção civil, né, a Ciduscom, está elaborando algumas estratégias para que empresários que trabalham, exercem, buscam rendimento financeiro dentro desse case. Por quê? Porque eles querem, sim, o apartamento de 7 milhões, de 12 milhões, de 30 milhões, porque Itajaí tem essa oportunidade. Mas existem empresa hoje que ela trabalha só com essa habitação popular. Então, em São Paulo, nós entramos em contato com um grande mentor de todo esse processo e a gente já trouxe para a Gabi uma grande estratégia. Essa estratégia diz o seguinte, Jean, a prefeitura, isso é lícito, né? É dentro da legalidade, a prefeitura vai lá e oferece algumas oportunidades para o empresário vai lá e constrói grandes áreas habitacionais para aluguel. Essa é uma das estratégias que eu irei ofertar durante a minha audiência pública, porque eu tenho uma audiência pública marcada, só que eu não quero fazer audiência pública dessas audiências públicas que vai para lugar nenhum, não sabe onde que veio e chega e não acontece nada. A gente quer ir bem demarcadinho para que haja oportunidade de um empresário poder fazer a sugestão e que essas sugestões nós possamos sim oferecer tanto para a habitação como para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então o que acontece? Nós também entramos em contato com a Caixa Econômica Federal para ver a questão do Minha Casa Minha Vida, que hoje em Itajaí está um pouco tímida essa ferramenta de financiamento, que também é uma oportunidade para poder fazer com que a mão de obra possa, assim, estar em Itajaí e fazer usufruto da sua habitação. Onde é que acendeu o alerta? Foram todas essas loucuras de preço que me deixou assim, um pouco intrigado. Aí uma ocasião que tem uma grande parceria com a Polícia Militar, o coronel Ciro estava no nosso gabinete quando a gente estava construindo, nós construímos dentro do nosso gabinete a Operação Recomeço, e quando a gente estava na Operação Recomeço, ele disse, Beto, depois eu tenho outro projeto que de repente a gente consegue construir. Acabou a Operação Recomeço, a construção dela, a gente apresentou para o Robson, eu e o Ciro, apresentamos para o Robson disse, poxa, que legal, nós íamos até começar no dia 1º, só que no dia 1º o Robson ia ser lotado na Câmara de Vereadores só às 18 horas. Aí começamos a Operação Recomeço no dia 2. O Ciro disse o seguinte, Jean, ele disse, olha, Beto, eu quero ver se dá para fazer uma contrapartida, pegar onde está a sede da Polícia Militar hoje, no centro de Itajaí, e passar ali para perto do Matador. Por quê? Aí a gente começou a desenhar. Ele disse, não, porque lá atrás eu preciso fazer uma vila do policial militar. Eu disse, por quê? Cara, eles passam no concurso e não querem vir para Itajaí. Não porque a cidade é violenta. É caro. Porque o aluguel é muito caro. Eu disse, tu tá brincando. Eles não querem vir para Itajaí, Beto. Que aqui não dá. Daí ele pegou e confessou. Disse, cara, eu moro em outra cidade. Isso que eles têm gratificação de ajuda. Exato, então, mas não cobre, Jean. Não cobre. Não cobre por quê? Porque hoje nós temos um problema social que é a moradia. A questão habitacional... E não é a moradia de graça, tá, Beto? É a disponibilidade mesmo, a questão de gestão do solo. Exato. Aí essa minha audiência pública nós queremos tratar também, que é o outro problema, dessa qualificação de mão de obra. Porque... Já está marcada a audiência? Não está marcada porque eu quero deixar ela toda confeccionada, bem desenhada, para a gente poder realmente oferecer. Pode contar com a gente aqui para divulgar. Muito obrigado, vou precisar. Ótimo. E aí o que acontece, Jean? Nós percebemos que a mão de obra também precisa ser qualificada. Por quê? Tu vai no balcão de emprego, esse dia tinha 1.900 vagas de emprego.
lá na Câmara de Vereadores. Tinha de serviçal a diretor de empresa. Mas como? Não tem como trazer esse trabalhador para dentro da nossa fábrica aqui, porque aqui em Itajaí não tem. A gente tem que buscar longe. Então, se nós percebemos, nossa maior dificuldade é na construção civil, quais são as maiores necessidades? Vão trazer curso. Se é o Sebrae, se é o Sesc, trazer parcerias um tanto quanto mais consolidadas, já existe. Então tem alguma coisa de errado, porque não está suprindo. Construção civil, a construção naval, precisamos sim trazer resposta, porque eles querem se estabelecer. Nós tivemos agora aqui na Marina esse evento que foi um sucesso, 200 milhões de reais sendo aqui investido, negociado aqui nas margens do nosso rio. Então isso tudo confirma. A maior embarcação da Zimuth depois da Itália foi confeccionada aqui no Cordeiros. Está ali, aquela do 44 milhões foi ali negociada aqui dentro. Então, eles querem, o empresário se sente bem em Itajaí, ele se sente confortável. A cidade com maior segurança do Brasil é Itajaí. Nós estamos em primeiro lugar. Nós teremos em Itajaí, Jean, 5.000 câmeras espalhadas pela cidade toda, 2.500. Onde saiu esse indicador que é a cidade mais segura do Brasil? A própria Polícia Militar tem ela. Depois eu até posso te passar. Vai ter 5.000 câmeras em Itajaí, 2.500 vai ser bancada pela estrutura pública, 2.500 vai ser pelos empresários, e o empresário vai devolver para o público sim a liberdade em poder monitorar essas 2.500 que ele investiu. Para quê? Para que nós possamos monitorar o município todo. Olha só, como é confortável vir trabalhar e investir em Itajaí. Aí tu chega, por exemplo, numa cidade como Itajaí, que tu tens condições de pegar e saber onde é que foi o carro que foi roubado. Lá em São Paulo, para ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem mais... Em Santa Catarina nós temos 7 milhões de moradores. 7 milhões. São Paulo, a cidade de São Paulo tem 11. Em 11 milhões de moradores, tem 20 mil câmeras, 11 milhões. Nós estamos aqui quase 300 mil habitantes, olha só a diferença. Nós vamos ter 5 mil, então a proporcionalidade nossa é primeira no Brasil em monitoramento. Então nós estamos sim, Brusque hoje tem um monitoramento um tanto quanto maior do que Itajaí, Jaraguá tem um tanto quanto maior de monitoramento do que Itajaí, só que depois dessa instalação das 5.000 câmeras, nós estaremos em primeiro lugar. E isso tudo para que tenha uma solução social. E hoje a moradia, ela sim impede, de repente, de uma grande construção, de repente, de uma grande empresa vir se instalar, uma empresa farmacêutica. Ela vem aqui, mas aí lá vai ser alto escalão, por exemplo, lá no Lumes, vai ser alto escalão, mas o alto escalão vai precisar da doméstica, vai precisar do porteiro, vai precisar do motorista, porque é o alto escalão que utiliza motorista, e para isso a gente vai precisar que os nossos bairros tenham um aluguel mais barato, tenha uma moradia mais barata. Hoje, se tu vai no mapa, por exemplo, do Google, tu vê ali, tem um muro, é Itajaí para BR por mar. Daqui, o muro, ele separa Itajaí. Tu olha no mapa, tá tudo verde. Então nós temos 60%, 70% da nossa cidade a ser explorada. Um condomínio, os condomínios verticais, horizontais, eles estão sendo construídos. Trabalhei assiduamente na última gestão, dentro das leis do condomínio, a gente conseguiu aprovar uma legislação que possa fazer com que o empresário invista mesmo, e está sendo investido, só que para a mão de obra nós precisamos de um investimento diferente, e essa minha audiência pública vai tratar exatamente sobre isso. Entramos em contato com Maringá. Maringá tinha a mesma temática. O Paraná viu que Maringá estava despontando e dá para pegar e ir para Maringá. Aí os paranaenses começaram a ir para Maringá. Outros estados foram para Maringá. Aí um grande problema social deles, moradia. Aí houve a mesma situação, esse mesmo episódio que está acontecendo conosco agora, fez com que eles bolassem estratégias
que possam solucionar o problema. Hoje, nós temos sim, já temos. Temos essa de São Paulo, que dá para ser confeccionado. Hoje de manhã eu falei com um empresário também da construção civil, e ele disse, olha, a gente já tem um parceiro que trabalha só com moradias populares, ele tem interesse de vir aqui, investir no município, para que a gente possa trazer uma moradia mais em conta. O Sinduscom tem interesse em ajudar nesse processo? O Sinduscom tem interesse, sim, está participando. O Eduardo, o Emerson, ele está assim, conosco o tempo inteiro. Ele que sugeriu essa reunião que eu estava presente com a Gabi. O presidente do Sinduscom é que provocou a reunião com esse mentor de São Paulo, e ele trouxe para a gente, junto com o presidente da Sinduscom, que ele que promoveu tudo isso, para a gente poder resolver essa temática. Ô Beto, estamos caminhando para o final aqui, eu não queria deixar de falar educação financeira e projetos sociais. Sobre educação financeira, tu tem trabalhado no âmbito municipal, tu está participando de uma discussão estadual ou nacional sobre implantar educação financeira nas escolas? Exatamente. Itajaí... Tem um PL sobre isso, né? Exato. O que acontece? Hoje nós temos, assim, várias estratégias e verdadeiros gênios aqui conosco em Itajaí. Tem um projeto que foi feito naquela escola ali no São Vicente, bem na esquina, perto da igreja católica, ali bem naquela esquina, não me recordo agora o nome daquela escola. Eles criaram uma estratégia ali fenomenal, Jean. Foi no outro governo. O professor, ele criou lá e fez um acerto com o banco participava dessa negociação. Os jovens iam lá, eles faziam troca, criaram sua própria moeda, para eles entenderem como funciona o regramento de uma moeda, a construção de uma moeda. Coisa incrível. Projeto aqui de Itajaí, da nossa cidade, professores estavam na outra legislatura, e dentro dessa estrutura trouxeram para o colégio um conceito fenomenal sobre a questão dessa formação financeira. E eu entendo que a criança, o jovem, o adolescente, ele tem que já ir buscando seus próprios sonhos serem construídos com as suas mãos. Eu tenho vontade, quando às vezes eu vou dar palestra em algum colégio, quando a gente tem oportunidade de falar na TV, no rádio, aonde for, eu sempre digo, eu entendo que a gente tem que buscar solução, resolver, fazer com que as coisas sejam resolvidas e nós possamos participar dessa solução. E muitas delas passam assim pelo bolso. Por quê? Porque é preciso saber que uma estrutura financeira vai moldar toda a tua história. Isso é muito importante. Legal, Beto. Queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter dado esse prestígio para o nosso programa. Achei muito legal o papo aqui. E fica a critério do amigo aí as considerações finais. Obrigado, Jean, pela oportunidade aí. Tu és um cara muito inteligente, sempre dentro da estrutura, trabalhador que só, né? Sempre aparecendo aqui e ali. Isso para nós é uma grande honra ter recebido esse convite e poder falar sobre o que a gente pensa e que de verdade eu penso e como a gente quer fazer esse momento político de Itajaí, né? Por lógica, está à disposição do amigo, sempre que precisar entender que deva divulgar alguma questão, gostaríamos de participar dessa audiência pública sobre moradia. Já está convidada. É um assunto que aflige a nossa população e também nos interessa. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.